No vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdadeira tentação de Jesus, tentado pelo seu próprio ego. Assunto polêmico? Talvez. Olá, meu nome é Mário Anjos, seja muito bem-vindo ao canal Conexão Anjos, onde a Michele, que é minha esposa, e eu falamos sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a verdadeira tentação de Jesus, tentado pelo seu próprio ego. Assunto polêmico? Talvez. Se a gente ler as Sagradas Escrituras inteligentemente, a gente vai ver que não é tão polêmico assim. Então, bora lá para a tentação de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 adiante, está escrito assim: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já abro um parênteses aqui, porque diabo não é uma palavra de origem portuguesa e tem alguns significados diferentes. Dentre eles, adversário, aquele que se opõe. E quem se opõe? É uma pessoa? É uma entidade espiritual? Vamos seguir que a gente já entra nesse assunto. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Então disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que interessante essa passagem e esse ensinamento de Jesus Cristo para nós. Primeiro ponto, o ponto do versículo 1. Diabo, que se repete no último versículo. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos o servirem. Esse diabo, pegando esse significado, tá? Esse significado de opositor, aquele que se opõe, quem se opõe. Nessa tentação que Jesus teve, foi logo após do seu batismo nas águas, na sua passagem ou no seu alinhamento com esse elemento água. E logo após esse batismo, veio uma preparação para ele fazer tudo aquilo que ele fez no seu ministério. Agora, olha só que interessante, para a gente não ficar no achismo e na viagem na maionese. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito assim: Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, que significa errar o alvo. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, lendo inteligentemente as Sagradas Escrituras, encontramos tudo ali, para sairmos daquela religiosidade que só nos prejudica e entendermos de verdade o que realmente aconteceu. Unindo esse versículo da carta de Tiago com o ensinamento do Cristo maravilhoso
nós entendemos que somos tentados, assim também Jesus foi tentado pelo seu próprio desejo. E que desejo seria esse? Na própria tentação está escrito. Logo após 40 dias e 40 noites jejuando, era normal ter um desejo por comida. É ou não é? Com o seu próprio desejo e o próprio ego de Jesus, fez ali a primeira tentação. Tu é filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Afinal, Jesus já tinha dominado essa ciência de transmutação atômica. Mais para frente ele ia fazer a mesma coisa, transformando a água em vinho. Uma ciência que ele já tinha adquirido habilidade, dominado a habilidade. E agora tentado por si mesmo a transformar as pedras em pães. E agora, o seu lado conectado com o Pai, com o próprio Deus, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na sua própria tentação e no seu próprio diálogo interno, a qual nós sabemos muito bem como é esse diálogo. Muitas vezes somos paralisados, muitas vezes ficamos paralisados por causa desse diálogo interno, a qual queremos fazer alguma coisa, mas o nosso ego, o medo de fazer, ou o receio, ou a vergonha, sugerem em nosso ouvido para que não façamos. Ou, com um desejo muito ardente de fazer alguma coisa, o nosso ego sopra, faz, mesmo a gente sabendo que não é tão positivo assim fazer. Não é verdade? Seguindo, a segunda tentação. Então o opositor o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O ego de Jesus agora o tenta com a vaidade de ser considerado filho de Deus, tendo poder de se lançar de um alto do templo. Mas o lado conectado com o Pai, a fonte criadora, a palavra de Deus saindo do próprio Cristo, o fez responder: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o opositor transportou ele para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, a sua parte conectada com o Pai: vai-te, Satanás, que significa acusador ou enganador, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo, o opositor, o deixou, e eis que chegaram os anjos e o servirem. Olha só que legal, essa trilogia na tentação. Primeiro ponto da tentação, o desejo pela sobrevivência. Após 40 dias e 40 noites natural, todo mundo está com fome. E o ego tentando a parte divina, a parte conectada. Olha, tu é filho de Deus, então transforme o pão, transforme a pedra em pão para que você coma e se sacie. Um desejo muito forte pela sobrevivência, por matar a fome. Segundo ponto da tentação, se jogue aqui do alto do templo, porque está escrito que aos seus anjos ele dará ordem e vai tomar você pela mão para que você não tropece em pedra alguma. A vaidade de ter a habilidade e de ser realmente um canal para fazer tudo aquilo que ele veio fazer. E a terceira
e última tentação nessa trilogia da tentação é adorar o próprio ego pelas coisas materiais. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Observa bem que essa trilogia, ela pode e ela é aplicada em todas as áreas da nossa vida. E nesse ensinamento da tentação, Jesus ensina como nós podemos identificar quando somos tentados pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio desejo, e começamos a desviar o foco, desviar o sentido, desviar o ponto de chegada. E é aí que se caracteriza o pecado, né? Desviar, errar o alvo, errar o foco. E ele nos ensina brilhantemente a perceber todas as vezes que nos desviamos desse alvo, que está aqui dentro de cada um de nós. E nessa passagem, Jesus nos dá um ensinamento incrível. E não é por acaso essa trilogia da tentação. A quebra do jejum antes do tempo. A vaidade por se mostrar o seu poder, mostrar que é o ungido, o Cristo do Pai. E a adoração do seu próprio ego, o egocentrismo, tirando a fonte criadora, que tem única, que pode ser adorada, e colocando o seu próprio ego no lugar. Essa trilogia é muito importante a gente entender. Como é importante o jejum, e é até um assunto grande, que a gente vai fazer um outro vídeo para falar sobre isso, e respeitar o tempo do jejum, ter a disciplina para entender a nossa vaidade, quando o ego quer sobressair com a sua vaidade e mostrar, até bater no peito e falar para as outras pessoas, né? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? E nos vigiar e nos policiar com a adoração do próprio ego, colocando o ego no centro do coração, deixando de lado o nosso chamado, que independente de qual for, independente qual seja o seu, também é o mesmo de todos, que é ajudar o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, servir ao próximo. Quando servimos ao próximo, servimos ao Pai. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Essa trilogia da tentação é uma base para a gente entender outros pontos a qual o nosso ego nos tenta, e entender também que sempre quando formos tentados, sempre quando somos tentados pelo nosso próprio desejo. Sempre, sempre. Ah, mas e Eva, Adão e Eva também foram tentados pelo seu próprio desejo? Esse também é um assunto para o próximo vídeo. E vou até deixar ele aqui, porque já está na agulha, eu vou fazer para que você veja. Só clicar aqui para você ver esse vídeo da tentação de Adão e Eva. Legal? Bacana o vídeo de hoje? Espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar e aí ver o próximo vídeo. E a gente se vê lá. Não vou nem falar tchau para você, porque a gente se vê lá, tá bom? Tô te esperando.